Olá, boa tarde a todos. Agora iniciamos mais uma mesa do Seminário de Pesquisas em Andamento da PEGET, na Universidade Federal de Santa Catarina. Esta é a mesa 24. Hoje nós teremos 3 diferentes falas, apresentando suas pesquisas. A primeira, que dará início, será feita pela Michelle Schempler. A tradução do conto Cinderela para a literatura surda. Questões de identidade, linguística e cultural. A segunda apresentação será de Elaine Aparecida, sobre sua pesquisa de mestrado, sobre educação de crianças surdas, mediada por intérpretes educacionais. E a terceira apresentação, Rosângela Fernandes trará o tema Intertextualidade na literatura infantil, de Clarice Lispector. E a tradução para a infância. Agora já daremos início, dou as boas-vindas a Michelle, a primeira apresentadora. Bem, boa tarde, povo lindo. Meu nome é Michelle Schlemper, tá? Eu sou doutoranda da PEGET e a minha orientadora é a professora Neiva de Aquino Alves. Eu peço para o Arley, isso, né? Ele é mais rápido que o meu pensamento, né? Aí está o PPT de início desta apresentação. Como o professor Carlos falou, a minha apresentação é um recorte da minha pesquisa de doutorado na PEGET, né? E para esse recorte, nós vamos trabalhar a questão de adaptação surda do conto Cinderela para a literatura surda, percebendo nesse conto questões de cultura e identidade linguística e cultural da comunidade surda, né? Peço para passar para o próximo slide. Então, eu falei para vocês sobre literatura surda, adaptação surda. Nós precisamos entender o que nós entendemos por literatura surda primeiramente, tá? Eu busco em Carnop e também em Mourão, que são os primeiros a pesquisar aqui no Brasil, a iniciar as pesquisas em literatura surda, me basear neles para conceituar a literatura surda. De forma que a gente entende que literatura surda é a literatura nascida no seio da comunidade surda, tá? Fazem parte da literatura surda, para nós, as criações, né, criadas por sujeitos surdos e ouvintes dentro da comunidade surda, que são produções inéditas, né, de literatura, e também as adaptações surdas, porque as adaptações surdas, alguns entendem ou chamam elas de adaptação cultural ou tradução cultural, né? Mas nós definimos elas, conceituamos elas como adaptação surda, né? Uma vez que, de acordo com Brito, todo tradutor é um mediador cultural. E de acordo com Hutcheon, que se escreve com H-U-T-C-H-E-O-N, né, a Hutcheon, ela vai falar que toda adaptação passa por um processo de transcodificação cultural. Ou seja, se toda tradução e toda adaptação passa por processos culturais, por mediação cultural, para chegar no seu público-alvo, se nós chamássemos a adaptação surda apenas de adaptação cultural, nós não estaríamos diferenciando elas das demais. No entanto, a adaptação surda, ela tem marcas latentes da cultura surda, da identidade surda presente nessas adaptações. E por isso elas fazem parte da literatura surda. Diferente acontece com as traduções para Libras,
né? As traduções para Libras, elas vão apresentar a língua de sinais, elas vão ser acessíveis ao público surdo, à comunidade surda, mas elas não trazem a identidade surda, elas não buscam o empoderamento do povo surdo por meio do uso da língua de sinais, né? Elas não trazem experiências de vida surdas. E por isso elas fazem parte da literatura, elas são importantes ter esse acesso à comunidade surda, mas elas não estariam abarcadas dentro da literatura surda. Eu apresento para vocês aqui algumas imagens de alguns livros de literatura surda infantil que tem disponíveis hoje, né? Como a Cinderela Surda, Rapunzel Surda, Feijãozinho Surdo. E vocês percebem que a literatura surda não tem só literatura em língua de sinais, mas também literatura gráfica, impressa, com textos em português e ilustrações, né? Ela é ofertada de diversas formas midiáticas, desde diretamente em Libras na internet, ou então em livros. Alguns acompanham o CD em Libras, outras não acompanham. Então, existem diversas formas de se disponibilizar a literatura surda. Próximo slide. O objetivo dessa pesquisa, então, é investigar a construção das identidades sociais e culturais a partir de uma perspectiva dialógica do discurso, tá? E como recorte, como dito anteriormente, a gente trouxe, então, a adaptação surda Cinderela Surda. A perspectiva de análise dialógica do discurso, nós passamos, então, para o próximo slide, ela vai buscar o quê? Como referencial teórico, Bakhtin e o círculo, né? Que entendem o sujeito não como neutro, mas como parte de um construto, onde se constrói a identidade a partir do diálogo, da troca, de uma construção polifônica, histórica e cultural, né? Ou seja, a identidade social do sujeito, para a análise dialógica do discurso, ela é constituída polifonicamente dentro de uma determinada cultura, dentro de um determinado meio histórico e cultural, como dito antes, né? E nisso, então, nós vamos buscar perceber a identidade surda e o uso da Libras nesse contexto que nós temos hoje dentro da obra de Cinderela Surda. Passamos ao próximo slide. Como já disse, o método de pesquisa que nós utilizamos, né, baseados na análise dialógica do discurso, que não é um método, mas uma teoria que abarca as pesquisas. Essa pesquisa ela é qualitativa, tá? De acordo com Silva e Menezes, ela é considerada qualitativa porque ela não busca dados numéricos, mensuráveis, mas ela analisa sentidos, percepções, sentimentos dos sujeitos envolvidos no discurso. E aí é onde essa pesquisa casa com a análise dialógica do discurso, porque dentro da obra Cinderela Surda, nós vamos buscar perceber esses sentidos no discurso que está ali dentro da obra. E num discurso que é ofertado ao público infanto-juvenil de diversas formas, né? Ele é ofertado graficamente por forma das ilustrações, ele é ofertado em português, na língua portuguesa, né? Escrita, e também em signwrite, porque o texto da Cinderela Surda também tem nele a escrita de sinais signwrite. Para essa pesquisa, a gente dividiu ela em 3 categorias para análise, né? Que seria, primeiramente, a gente analisou os autores da obra, como que eles inscrevem esse discurso deles. Uma vez que a Bright, que é uma pesquisadora do Círculo e do Bakhtin, ela fala que o autor, ele formula, ele escreve, né? Pensando no sujeito que vai ser o leitor. Então, existe essa relação de troca no texto. Então, esses autores, em que contexto histórico eles estavam inseridos quando escreveram a obra? Em segundo, a gente faz uma síntese da obra, né? Do discurso que tem ali dentro, para quem não conhece também, comparando um pouquinho a Cinderela, que todos conhecem, dos irmãos Grimm, e a Cinderela Surda, que aparece agora nessa adaptação.
Em terceiro lugar, então, a gente passa a analisar as linguagens que compõem a obra, né? Signwrite, português escrito e ilustração. Próximo slide. Bem, os autores aqui apresentados são a Carolina Hessel, de blusinha rosa, tá? A Lodenir Carnot, usando o azul, e o Fabiano Souto Rosa, de óculos e usando camisa verde ali do ladinho. Vocês podem perceber que nas camisas deles está grafado o sinal deles em Signwrite. Sinal? Que sinal é esse? Para quem não sabe, sinal é o nome de batismo surdo. É algo que marca a identidade desses três autores como ativos dentro da comunidade surda. Porque só quem recebe sinal é quem está vivenciando a comunidade surda, está ativo ali dentro. A Carol, a Caroline e o Fabiano são surdos do Rio Grande do Sul, sempre tiveram experiências na área de educação, com pesquisa em literatura. A Caroline Hessel, ela tem um site que ela apresenta tradução de histórias infantis, né? A Lodenir Carnot, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ela orientou até a Carolina, na época, era orientadora da pós-graduação, e ela também continua até hoje, é uma pessoa de renome na área de literatura surda. E em 2003, então, no meio de pesquisa, no ambiente acadêmico, essas três pessoas criam a Cinderela Surda, informando que a Carolina Hessel, ela é a ilustradora do conto. Próximo slide. Então, uma síntese do conto. Para quem não sabe que diferenças culturais vai trazer, essa reescritura do clássico, né, da Cinderela lá dos irmãos Grimm, ela traz umas coisas muito diferenciadas. Como assim diferenciadas? Neste conto, a Cinderela e o príncipe são surdos, né? Ambos aprendem a língua de sinais. O príncipe vai aprender a língua de sinais formalmente, lá no castelo, com o padre Lepé ensinando ele. E daí, por que eu cito o padre Lepé? Porque Lepé é um personagem, um ícone na educação de surdos, um dos primeiros a divulgar a importância de que os surdos deveriam ser ensinados por meio do uso da língua de sinais e não oralmente, né? A Cinderela, por sua vez, ela vai aprender língua de sinais nas ruas de Paris. E se eu estiver indo muito rápido, a intérprete me chama atenção, porque eu me empolgo. Né? Vocês sabem que é nas ruas que a gente conversa, troca informação, sabe de fofoca. Na rua a gente se liberta mais fácil, na rua não se tem vergonha. Isso mostra o fato de a Cinderela aprender as línguas de sinais nas ruas de Paris mostra que ela não tinha vergonha da identidade surda dela. O presente diferencial que tem nessa história é que na Cinderela dos Irmãos Grimm, a Cinderela usa sapato, um sapatinho de cristal lindo, que sempre chama atenção para ele. Mas na Cinderela surda, o presente é um par de luvas rosas. Luvas que evidenciam as mãos. Por meio das mãos, vem a língua de sinais, a forma de expressar o discurso, de expressar os sentimentos e a percepção do povo surdo. E isso é muito latente nessa história. Outra observação é que as irmãs de Cinderela, mesmo, de certa forma, desprezando ela pelo ser surda, não se comunicando em língua de sinais, tendo problemas na comunicação, chega um momento da história que elas fingem que são surdas, em busca de benefício próprio, assim como as irmãs da outra Cinderela tentam experimentar o sapatinho, essas se fingem de surdas para experimentar a luva. E, como outros interlocutores que são ouvintes, mas que se comunicam em língua de sinais, aparece a fada, aparece o padre Lepé, e, por fim, aparece o oficial do príncipe, né? Porque ele também se comunica em sinais nessa história. Passamos ao próximo slide. Agora que vocês conhecem, que vocês já estão sabendo o resumo da história, quem foram os autores,
como o nosso tempo não é tão grande, a gente vai passar uma pincelada nas 3 linguagens que compõem a obra, começando pelo Signwright. Signwright é uma escrita ideográfica, né? Por meio de desenhos, ela transmite ideias e conceitos abstratos também, né? Ela representa, por meio desses ideográficos aqui, a língua de sinais. E vocês vão perceber que a primeira coisa, o primeiro círculo que eu mostro ali para vocês é o sinal de Cinderela neste livro. E depois disse, esta menina, nesta bolinha aqui, esta é a Cinderela. Aí aparece Cinderela digitalizado. Por quê? Porque na cultura surda, a primeira coisa que se apresenta é o sinal da pessoa. A pessoa inicia dizendo, este é o meu sinal. E depois vai vir o nome. E cada uma dessas bolinhas que está circulada com vermelho, ela vai mostrar o quê? São elementos próprios da cultura surda, como o fato, no segunda bolinha, sou surdo. Depois, ali embaixo, a terceira bolinha embaixo, Libras, língua de sinais. Aí, por último, depois de novo, informando que o príncipe é surdo. No segundo quadradinho, tem 2 bolinhas. A primeira falando sobre o aprendizado de língua de sinais, e embaixo falando também do uso da língua de sinais. Então, sempre no terceiro quadradinho, vai o momento em que a Cinderela e o príncipe se apresentam dizendo, sou surdo, sou surdo. Ou seja, a criança que está tendo acesso a isso está percebendo esses elementos da identidade surda, de aprender. E, às vezes, são informações que não estão na mesma ordem na língua portuguesa. É por isso nós vamos para o próximo slide agora. Neste slide, que está a análise do português escrito, né, eu também circulei para vocês alguns elementos como vai na ordem do português, que aqui é a ordem escrita do português, que é diferente do Signwright, que acompanha a estrutura linguística da Libras, né? Aqui vai dizer, Cinderela e o príncipe são surdos. Ela já começa informando que os 2 personagens são surdos e que os 2 aprenderam a língua de sinais. A criança que percebe isso, ela, quando tem acesso ao texto em português, ela vai perceber, opa, surdo, aprendeu língua de sinais, ela vai começar a perceber essa importância desse aprendizado. E mais tarde, o texto vai colocando várias nuances desses detalhes, onde vai falar, ó, que o príncipe, no segundo quadradinho, né, ele aprendeu a língua de sinais francesa, ou seja, não é a língua de sinais brasileira. Desculpa o óculos, é para me enxergar, eu tenho que às vezes fazer que nem a avó, Dona Benta aqui. Né? Mais tarde vai falar dos problemas de comunicação, que as irmãs tinham poucos sinais, eles não sabiam, e por isso a comunicação era difícil. O sujeito surdo, como a maioria de vocês sabem, a maior parte deles nasce em famílias ouvintes que não sabem língua de sinais. Ele espelha suas experiências de vida nesses contos, porque ele sabe que a maioria vai aprender a língua de sinais na rua, ou então na escola, mas que em casa existe a dificuldade e o travamento dessa conversa, desse diálogo. Né? Mais tarde, chamo novamente a atenção o quadradinho embaixo, onde diz que no baile, a Cinderela vai se apresentar para os príncipes, ela diz, sou surda. E ele, faceiro da vida, já vai dizendo, eu também sou surdo. E aí eles começam a cantar. Ou seja, dentro da comunidade surda, isso é super importante. Tu não diz, eu sou a Michele, esse é o meu trabalho, eu sou pedagoga, eu sou... Não, a pessoa diz, sou surdo. E depois vem o resto. Família, trabalho, fofoca, é depois desta marca de identidade cultural, né? E nós vamos, então, para o próximo slide, porque eu acho que o meu tempo está indo. Por fim, a gente vai analisar as ilustrações, né? Que vocês percebem, complementam, né? São paratextos que andam e complementam os demais textos. É paratexto, mas é texto visual. Uma criança em fase de aquisição sinalar, ela lê a ilustração, né? E por isso vocês podem observar. A capa, a Cinderela, ela não é a menina mais bonita do mundo, mas é a menina de um olhar vívido e chama atenção as mãos. A expressão facial e as mãos chama atenção em todos os desenhos da ilustração,
né? O segundo quadrado, onde Cinderela aprende a língua de sinais nas ruas, mostra as três meninas sorrindo, mexendo as mãos, né? Não tendo vergonha da sua identidade surda. A língua de sinais é para ser usada também nas ruas, para conversar, para saber a última notícia, né? As informações do que está acontecendo no mundo, para aprender novos sinais, novos conceitos. Aí depois vai vir a imagem do príncipe sentado, formalmente, com o lepé ensinando. A língua de sinais não se aprende só na rua, ela também se aprende na escola, né? E ela se aprende formalmente, eu posso ir para a escola aprender a língua de sinais. E esses conceitos, as histórias vão mostrando, a história, as ilustrações vão mostrando. E são conceitos que são passados por causa da experiência de vida dos autores surdos, dos autores ouvintes que pertencem à comunidade surda, né? E assim vocês vão perceber em todas essas imagens, essa conversa, né? As duas últimas imagens, as irmãs com vergonha, experimentando a luva com vergonha, né? Porque elas não são surdas, e depois, por último, a imagem a Cinderela, sem vergonha nenhuma de ser surda, de atuar na sua surdez, experimentando a luva na frente do oficial, né? Indo para as constatações finais, próximo slide. As nossas constatações, então, são que a narrativa da Cinderela Surda, ela segue a ordem da narrativa do texto-fonte. No entanto, o príncipe e a Cinderela, eles recebem marca de surdez e sujeitos surdos, marcas de cultura e da identidade surda. Por meio da história, a gente percebe as vivências e as experiências de vidas surdas, né? Em todo o seu conjunto de linguagens, a escrita, a pictórica, a visual, ela apresenta essas representações ligadas à ideia de que a vida plena, a felicidade e o pertencimento a uma comunidade, o sujeito surdo consegue quando ele usa a língua de sinais. Gente, era isso. Por último, então, os últimos dois slides. Eu trago algumas das referências que foram citadas, outras o tempo não deixou e eu esqueci. E o último slide diz: muito obrigada pela paciência de me aceitarem aqui. Um super beijo, até daqui a pouco.